Então, bom dia. Então, bom dia a todos. Estou aqui também como membro da equipa do projeto Redata. Nós juntámos a esta iniciativa que é a Love Data Week e esta semana temos então uma panóplia de webinars, os lunch webinars do Redata, como nós falamos assim, e hoje o tema é então facilitar a organização e rastreabilidade dos dados e para isso hoje vamos falar de promover o uso de cadernos eletrónicos. So just to sum up, I know that we have some guests that do not speak Portuguese. So this is just the Redata project. And today we are joining the Love Data Week. And today we are going to talk about electronic lab books, as you may know. So só para terem uma breve apresentação do projeto, este consórcio prevê então estabelecer e operacionalizar uma rede de apoio, rede portuguesa de apoio à gestão e abertura dos dados de investigação. Vai operar em 3 centros de competências, tanto e atuando nas áreas das políticas, formação e curadoria, e também pretende promover um programa de desenvolvimento profissional, ou seja, dar ferramentas aos investigadores e todas as pessoas de interesse para que possam então desenvolver esta cultura nacional de dados de investigação e, obviamente, que convergir nos princípios FAIR. Hoje temos então Nicolas Carpi e João Coelho. So today we are going to start with a brief talk about 20 minutes with Nicholas, and then we'll follow to João Coelho. E depois peço também que vocês tenham atenção no resto da semana. Ainda temos mais 2 webinars, sempre à mesma hora. Serão os lunch webinars que serão então seguidos desta semana. Estamos aqui neste sprint, mas acho que é bastante interessante porque estamos a cobrir várias áreas, vários tópicos e começamos já então a dar a conhecer o nosso projeto e as várias áreas de atuação deste projeto. If you want to follow us, se nos quiserem seguir, you can just follow the updates on our social media that we have already ongoing. And this is it. So I am going to start by introducing Nicholas, that I'll have him the stage. So Nicholas is responsible for the eLab FTW, which is a free electronic laboratory notebook, an electronic notebooks, and the development of this notebook has also led him to be the CEO and founder of DeltaBot. And he's going today to talk to us about this notebook. And I'm pretty sure that it's going to be a very interesting talk that we'll learn about a lot about this notebook. So, Nicholas, the stage is yours. Thank you very much, Ines. Let's go with the presentation. So today, I think we can give probably strong focus on interoperability, the FAIR acronym, because the title of this meeting is has data in there, so we need to be a bit more focused on the data. So here I want to present a bit the software to you, but quickly in broad strokes, and also the company behind it. And then we can also discuss a bit about what we are trying to achieve with this electronic lab notebook software to make the research data more findable, accessible, interoperable, and reusable. So the software eLab FTW is something that takes the old school paper notebook into something modern with a database that you can search for terms and actually find things. And that's really the core of the software. So it looks like that. In fact, it doesn't even look like that anymore in the new version. We changed a few things. And the idea is that you store all your research data, all your results into this digital notebook. You can collaborate with people. And you have your procedures, you have your protocols, you have your files, everything is in there so that it becomes easy to find it when after 3 years you're writing your PhD and you need to know how many microliters you used on the first year of your PhD, you will be happy to be able to find it easily through your lab notebook and to not have a lot of paper notebook to look into. Of course, one of the core aspects of an electronic lab notebook is to improve the probability, the traceability, and the integrity of your research results so that we can trust that these results are actually created by you. And you can access it with a tablet or with a phone, which helps you stepping into the 21st century.
Another aspect of the software is more related to the laboratory stock management. So sometimes you might see this acronym LIMS, Lab Inventory Management System. And so the software allows you also to keep track of all the resources in your lab that you might want to use in your experiments, such as the antibodies, the plasmid, the cell lines, chemical products, equipment. There is a booking system also that you can use to book equipment, and every team can configure it. So there is a strong focus on customizability of the software because it works for any kind of lab. It can work for a biology lab, it can work for a chemistry lab, physics, mathematics, soft science, psychology, whatever, because every team on an instance will be able to modify their own categories and status and colors and templates, etc., etc. So this is just a little screenshot of some plasmid database and yeast database. And this is the antibody, so list of antibody, and we opened one just to show that we also can customize the different fields that exist on every kind of entry. So in the case of antibodies, it makes sense to have host, isotype, dilution for immunofluorescence, dilution for Western blot, storage temperature. And so all of this you can edit as an admin in your team. And so this is the list of resources on this particular team, on this particular instance, and everyone can have a different one. As I just mentioned, you have the possibility to define more fields. So on top of the traditional ones, such as the title, the date, the main text of the entry, you can also say, okay, so for all this kind of experiment, there is a very important measurement that we make, which is, I don't know, maybe laser output or a number of mice that survived, or, like this kind of very specific number that you want to track in a better way than just putting it inside a big blob of text. And so you would use the extra field for that. And I will mention later the ELN file format, we will see that this will get exported into a standardized metadata value in the ELN. So the main features of eLab FTW, so one of it, I think the first one, I put it on top because it's really important for us, that we do open source software. And so we do truly open source software. So the license is AGPL, so it's a contaminating license. But when I say true open source, it means that we don't do open source just because it's trendy or because it's a marketing argument. Unlike some other ELN software that I will not name. But we do it because we truly believe in the freedom offered by the open source and the libre, the freedom of the software, so that you can use it everywhere the way you want it, and you can redistribute even modifications of the software under the same license terms. We also have a strong focus on security. We do code audits. We have a bug bounty program, which actually works. I know because just yesterday, a security researcher reported a vulnerability through our bug bounty program. And so that's really something that's important for an open source project, to take good care of the security aspect of the software and to reward security researchers that take the time to do responsible disclosure of vulnerabilities. The main aspect also is that it's useful, so it saves time. That's really something that people appreciate when they use the software, is that they save time on their day-to-day life in the lab because they can just use a template to create an experiment, change a few value, click save, and they're done. They don't need to write everything by hand everywhere. So it's popular, like there is really a lot of users all around Europe, all around the world. So we are really super happy to have so many great community of users. As I told you, it's adaptable to all kind of researchers.
We also have a strong focus on accessibility. So on this slide, I'm talking about the WCAG 2.1 specification, but we are also compatible. The next version coming up will be fully compatible with the French referential. So if someone knows about the Portuguese referential for accessibility, I would be happy to see if we are compatible. I'm pretty sure we are because they are kind of all the same. But the accessibility is important. Internationalization also, and so you can access the software in Portuguese. So you can have all the menus, all the buttons, all the everything in Portuguese. That doesn't mean that you need to write your results in Portuguese. You can still write them in Chinese or English or French or whatever. But there is translation in 21 languages, which is done by the community of users. So it's really a user-led translation of all the strings. If there are some Brazilians, we also have the Brazilian flavor of Portuguese available. Delicious. Because one of the first user was a Brazilian colleague of mine. So Brazilian was one of the first language that we added. Let's go with the integrity, probability, and timestamping. So the software can make eIDAS qualified timestamping. So this eIDAS is a regulation, a European regulation, specifying the rules for timestamping and electronic signature of electronic records. And so the software supports using qualified timestamping. For that, there is also blockchain timestamping that works with the Bloxberg consortium. We also have immutable audit logs, and we have a lot of concepts baked in the software to make it so that users cannot falsify the data. There is a soft delete mechanism, there is a change log, there is a lot of these aspects for the probability of the experiment. It supports also centralized authentication. So this is heavily used in university context or big research centers where they use centralized authentication. And so we support also even federation. So some instances, especially in Germany, they support multiple universities. And so people from many universities can log in on the same instance. This is, again, a slide about the accessibility, but we already talked enough about it. This is showing you how it's important and interesting, I feel, to have humans doing the translation. So the translation is first translated automatically, and then humans you see in these slides, they have a discussion about the correct translation because sometimes it's necessary to think a bit about what is the correct translation, something that an automatic tool cannot really do. About software security, I think I will skip a bit on that because here we are mostly interested into the data and how we can exchange the data and how eLab doesn't keep your data hostage. So I will skip these slides about security. Let's talk a bit more about the open science aspect of the software. So we created the ELN consortium, which is a consortium including several members and several other ELN vendors. And so we regularly have meetings where we discuss what is the best way to have interoperability between our different software. What this means is that, for instance, you have a project on your eLab notebook and you want to publish it. You can export your project as an ELN file and import it into a data repository such as Nomad Lab, for instance, which supports the ELN file format. The ELN file format is based on the HeroCrate. So it's an already pre-existing specification using JSON LD to describe a graph basically of data, and so specifically research data in a standardized way. And this file format is officially recognized by IANA and is really for the I in the FAIR acronym. It's really for the interoperability. These are some user reviews of eLab. So of course, I only put the good ones. So
you can read later. Just a few words about the company. So I started eLab while I was working at Institut Curie in Paris, France, in a research lab. I've worked for 15 years in a lab, so I think I can say that I know a bit what is the life in a lab and how to make an experiment and what is the life at the bench. And I created the software eLab FTW because I needed something to put my results in there. Also because my writing is terrible and I cannot read back myself. So it was really helpful for me to have something on the computer. And little by little, the software grew and grew and grew so much that I left my job and created a company. And we are now 3 in the company. We have Sydney and we have Mustafa. So we have really a cool team to improve the software all the time. And it's working very well. We also work with different partners, especially here I want to mention Universign, that provides the qualified timestamping. And we also have an international team of experts. In Canada, we have Marcel. In Germany and in France or Sweden, we have different people that we regularly work with to improve the software. We have customers everywhere. Everywhere. I mean, sorry for Africa and most of Asia and South America for the moment. They are basically using the software not as a customer, but just as a free software user, as they should. Also, as I told you, open source is important for us. So we maintain some open source projects, specifically dependencies of eLab FTW that we stepped up to maintain because the original maintainers and original authors don't have time to maintain them anymore. And we contribute to open source projects and we donate also to open source projects or associations. So we are a member of the French association called April, which promotes free software. We also participate into reducing our carbon footprint by promoting and funding projects that help reduce the impact of humanity on the planet. And so this part is about selling you the stuff, but we don't care. I'm not here to sell you the service. Just know that we provide service with the software. So if you're interested, you can contact us. But here, what I want maybe to show you is that all the source code is available on GitHub. And feel free to click the start button to help us. And we have a lot of very nice discussion with. Okay, so GitHub has issues. It's pretty rare, but I guess it happens. So I cannot show you the issues, but we have a lot of discussions with many, the whole community of users. There are many people from many different fields, from many countries, and it's very interesting to discuss about all these different aspects. And we have regular community meetings that are organized by Sydney, and we invite some users to discuss about their usage of eLab. So if you think that you have something that you will want to show to the community, we would really appreciate if you would come to discuss just 10-15 minutes. It doesn't need to be long, but feel free to contact Sydney or contact us to come to this community meeting, which are very helpful for the community to see what the others are doing and how we can use the software better. And I also want just to show you the ELN consortium also, and all the different ELN projects that participate into this consortium. And so they all support the ELN file format in import and export. So of course there are a few bugs here and there, some it's not perfect, etc. But we are working on that because the end goal really is that whatever ELN software you use, your data is interoperable. You can grab it from one place and put it in another place and not lose information on the way. That's really the end goal for all of that. So I was pretty quick because I wanted also to leave some time for the questions. So I will stop now to talk and listen to any question. Thank you so much, Nicholas, for your presentation. I guess it was
very clear, at least for me. I asked the people for asked questions here in the chat if they want to speak. I think it's easier not to get overcrowded. But just to kick off a question, so how long does it take to implement, to fully implement in the, imagine that I want to buy it now, and how long does it take to implement, to have it operational in the lab, for example? Yeah, it depends if you pay fast. No, I'm saying after the payment Yeah. part. So once the software is deployed, generally I would say that it takes a few weeks for everyone to get used to the software. And so we provide a training session. And so generally this training session of 1.5 hours is really the Kickstarter for everyone to start using it. Then of course there is a small adaptation phase where they decide which categories they want to use, which tags they want to use, what workflows they prefer to use, how they want to share the templates between the different teams, and etc. etc. But it goes, yeah, I would say 2 months maximum, and then everyone is using it fully. Okay, thank you. I was thinking that maybe it would get longer because of that tags and the specificity, but I think that's pretty quick for what it gets in return. I'd say so. If I So, may, more Ines, questions. if I may, Ines, Yes. I also have one question to Nicholas. So asking for your effort to synthesize some of the work you have done. So if you looking back for some instances that you have supported, Nicholas, in different institutions, laboratories, etc. What if you can summarize like the three, four odd difficulties in the real life implementation of electronic lab MOOC when people are moving from the traditional way of doing things and moving to the digital environment. In fact, some of them are already using digital things, but now using a specific tool for that. What are like the 3, 4 from your experience, the 3, 4 challenges, difficulties that you can summarize and share with us? Yeah, so I think for an institution to adopt an electronic lab notebook, it's very useful to have one person that is clearly identified in the institution. So it could be a research data manager, it could be someone working at the library, it could be someone else, but really someone that is identified by all the researchers as the person that we can ask questions to. And this person will also animate a bit the community and maybe make some little training sessions, and maybe have some chat room where people can drop in and ask questions that are specific to the institution. So it really helps if there is someone like a RDM, some person that is really dedicated to promoting the use of the software and simply be there to answer the questions that people might have. So that's one point. The other point is that some people that will always exist, they don't like computers and they will prefer paper, and you cannot do anything to make them use an electronic lab notebook. They will use paper. Generally, these people are of the older generation, and it's okay. It's fine. They can still continue to use the paper. The rest will move very easily to the online one, especially, of course, the newer generations, the digital native generations, which, of course, will immediately understand how it works and what they can do with it. Another aspect I would say would be about the raw data and how we can link the huge raw data sets that we can sometimes generate, especially if you're doing macroscopy or, I don't know, some single cell sequencing, and you generate hundreds of gigabytes of data for just one experiment. Of course, you will not upload that to your lab notebook, but you make a link from the lab notebook and you say, okay, so all this data is present in there. And so what we want to work on, and especially with our German friends, is really to facilitate even more linking the raw data and the lab notebook, so that at the raw data place, so it could be like a S3 bucket or a shared disk or whatever, we can automatically import the ELN file in there. And so this way we have a complete view of everything, because the ELN is present with how you generated the data and what were the parameters that you used, plus there is also the data that is present in there.
Thank you. Thank you. So we have another question here in the chat, which is, what are the main users of the tool, individuals or laboratories? So it's mostly big laboratories, big institutions that use the tool and promote it at the institution level. So all the labs will use it. A lot of time also it comes from the base, meaning that one PhD student in one lab will install it for their lab. Then the colleagues are like, oh, that's a cool stuff that you use. Can I use it? And they're like, oh, yeah, sure, it's open source. You can just download it. Look, it's there. And then they end up with 5 or 6 instances. And at some point, the direction of the institute is like, okay, this is messy. We have like 5 different people just maintaining it themselves. Let's move everything to the IT department into one big instance that everyone uses. So yeah, that's in the academical research field. We also have a lot of companies that use it. Could be biotech, could be a lot of different aspects, because the software is really useful to anyone that do more or less research related stuff. So that includes a lot of different people. I say it's not really for individual, because it's not an application that you download and you click like an executable file on your Windows computer. It's a server software that needs to be installed on a server by generally the IT team or a company such as Deltablot. And so that's why it's really not something that you install yourself, but rather a web service that you access like any other web service that you access in your day-to-day life. Thank you so much. It's very interesting that sometimes that you have the cases that people are pushing the institutions towards yeah. the open access. It's very interesting. So I guess there is no more questions. I would invite you to stay till the end of the session. Now we'll move to Portuguese, but if you want to stay and ask some questions, if there are in the end of the session, please feel free to stay with us till the end. Thank you. Thank you, everyone. Então, agora vou então mudar para português. Vamos continuar aqui na temática dos cadernos de laboratório. Temos connosco então o João Coelho, que vem do Gulbenkian Institute for Molecular Medicine, se não me enganei, e portanto acho que hoje vai nos presentear então com um case study, um caso mais prático de utilização de cadernos de laboratório, e portanto passo-lhe a palavra para também aprendermos um bocadinho uma versão mais prática deste caso. Obrigada. Olá a todos, obrigado pelo convite. Peço também desculpa porque, pelos vistos, o meu vídeo está cor-de-rosa, deve ter entrado no espírito Love for Data. Não sei o que é que aconteceu aqui, mas não consegui resolver. Peço desculpa por isso. Mas espero estás que... bonito, estás bonito aí nessa moldura. Obrigado, espero que agora ao partilhar o ecrã, conseguem ver o ecrã. Sim, Está normal, certo? Pronto. Sim, tá. Não está cor-de-rosa. Portanto, o que eu vou fazer basicamente é mostrar. Eu faço parte de um laboratório de Biologia do Desenvolvimento. Fazemos muita microscopia, alguma biologia molecular. E, portanto, os nossos protocolos refletem isso. E eu vou basicamente mostrar o tipo de uso que nós damos ao Electronic Lab Book. Quero primeiro começar por partilhar a minha experiência em que eu, quando comecei a fazer ciência, tínhamos cadernos de laboratório físicos, não é? Em papel, e ao fim de 2 anos eu comecei a ter grandes dificuldades em encontrar uma experiência que eu tinha feito há X tempo atrás e andava lá a vasculhar as páginas à procura daquilo. E então comecei a fazer, a deixar o papel e passar para o Word. Então, durante anos, eu fazia o meu Electronic Book num fecheiro Word, que depois ficava grande demais, tinha que passar para um segundo fecheiro Word, porque eu ia pondo lá as imagens, ia pondo lá tudo, e aquilo era um bocado caótico. E admito que o facto do IGC, o Instituto Gulbenkian de Ciência, na altura, agora passou para GIM, ter adotado este Electronic Lab Book para mim, foi uma coisa fantástica. Sei que quem está habituado a outras coisas, quer seja um fecheiro Word, por exemplo, ou papel, ao início apresenta alguma resistência. Há quem se adapte melhor, há quem se adapte pior, mas há sempre um período de resistência. Quem começa
é introduzido logo ao Electronic Lab Book, adapta-se muito facilmente, isto é muito intuitivo e portanto, depois utilizam sem problemas. Então, passemos aqui ao Electronic Lab Book propriamente dito. Isto tem duas formas de apresentar as coisas. Cada entrada aqui é uma experiência. Portanto, e apresenta também o utilizador, dá para pôr um estado, se está a decorrer, se foi bem sucedido, onde é que está? Se falhou, se por acaso correu mal e não funcionou. E dá para pôr uns tags para depois encontrar melhor coisas relacionadas com um determinado tópico. Eu gosto mais de ver isto assim, mas dá para apresentar de outra forma, em que tudo aparece como está aqui nesta parte de cima. Neste caso, estas 6, eu tenho aqui, estão pinned, ou seja, tem aqui um alfinete, em que são experiências que eu recorrentemente utilizo, vou lá com frequência e assim para não perder aqui na lista, porque eu consigo ver todas as experiências, todos os membros do laboratório. Primeiro porque é essa política, a política que nós temos aqui no laboratório, mas isso pode ser modificado dentro do Electronic Lab Book, entre toda a gente ver o que é de todos dentro do laboratório, ou cada um só vê as suas experiências, dá para escolher entre as duas coisas. Eu consigo ver tudo porque temos essa política e porque eu sou o administrador do Labbook dentro do laboratório. Portanto, tenho esse privilégio e consigo ver mais algumas coisas ou editar algumas coisas que os restantes membros do laboratório não conseguem. Temos, então, esta parte das experiências e depois temos esta parte de resources, em que nós temos aqui os nossos protocolos. Poderíamos ter também, como o Nicolas mostrou, uma lista de anticorpos, uma lista de plasmídios ou outras coisas. Nós já tínhamos isso tudo em ficheiros Excel, e eu ainda não importei para aqui, porque envolve... Entretanto, eles têm feito alguns updates no eLab e, portanto, isto até está melhor, mas no início importar isso tudo não era fácil e depois a forma como ficava organizado também era um bocado caótica, então ainda não avancei com esse processo. Mas para protocolos funciona muito bem. E, por exemplo, eu pus aqui um protocolo que nós tínhamos. Esta parte funciona, eu vou-vos mostrar. Este está trancado, portanto este não posso, mas eu vou criar uma experiência em que esta experiência é-lhe atribuída um determinado ID, eu posso adicionar os tais tags como eu mostrei, e depois na parte da experiência propriamente dita, isto funciona como um editor de texto. Portanto, eu escrevo qualquer coisa, experiência tal. Posso pôr a data e vou... Pronto, isto no fundo é como se fosse o Word. O que eu posso fazer a seguir é juntar imagens, posso fazer copy-paste, posso arrastar de outro local para aqui e, portanto, é essa versatilidade. Uma experiência na qual eu estive a mexer hoje foi esta, em que eu estive a fazer genotipagem de peixe-zebra, que é o organismo modelo com que nós trabalhamos, e eu tenho esta entrada que funciona um bocado como um diário, em que eu fui genotipar esta linha. Temos aqui um link para a linha, em que se eu carregar, agora estou em modo de edição, isto não funciona, mas se eu aqui estou a visualizar a entrada, se eu carregar aqui, neste link, ele vai-me para a nossa base de dados das linhas de peixe-zebra que nós temos e indica-me logo os detalhes da linha. Portanto, eu não preciso... Tenho logo a informação aqui organizada, é só clicar e sei logo do que é que estou a falar ou a ver. Depois tenho a parte que vou adicionando como se fosse um diário.
juntei esta imagem que era de um gel de agarose, dava resultados da genotipagem, e depois à medida que eu vou fazendo, porque periodicamente eu tenho que genotipar esta linha, à medida que vamos ter que a linha vai sendo renovada, eu vou adicionando aqui a entrada, em vez de estar sempre a criar uma entrada independente para cada ronda de genotipagem. Faço assim apenas por uma questão de organização. Acho que tanto uma forma como a outra seriam válidas. Mas como isto é no fundo, uma experiência que vai correndo ao longo do tempo, eu vou sempre adicionando. O que eu acabei por fazer inicialmente, nós punhamos o protocolo todo o procedimento da genotipagem estava aqui, só que o protocolo de genotipagem é sempre o mesmo. No fundo, o que muda é a linha que vamos genotipar. Então, o que eu fiz foi criar um protocolo na outra zona que eu já mostrei, e agora eu referencio apenas o protocolo aqui, em que se eu clicar neste link, ele vai então para essa parte do Electronic Lab Book, onde está o protocolo, e eu posso ver como é que é o protocolo. Portanto, é muito mais simples do que estar sempre a repetir um determinado protocolo, basta fazer a referência. Eu posso mostrar como é que isso foi. Aqui estou na parte dos recursos. Se eu vier aqui às experiências, estando a editar uma experiência, se eu quiser fazer referência ao protocolo X, é só pôr um cardinal e começar a escrever qualquer coisa, e ele apresenta-me uma lista de coisas que eu posso referenciar, sejam protocolos, sejam entradas de outras experiências, e por exemplo, se eu escrever mais um bocadinho, como eu sabia o título do protocolo, neste caso tenho uma experiência que tem by genotyping no nome, mas também tenho o tal protocolo que eu estava a dizer, e é só clicar aqui e ele fica referenciado automaticamente. Se eu tivesse um recurso como um plasmídio ou um primer, ou fosse o que fosse, funcionaria exatamente da mesma forma, era só pôr o cardinal, pôr, por exemplo, o número do primer e ele identificava automaticamente. Eu vou trabalhando, eu posso ir salvando, ele também periodicamente salva automaticamente, mas é sempre bom ir salvando, ou então posso simplesmente salvar e voltar atrás, e ele volta ao modo de visualização, em vez de estar só no modo de edição. À medida que as experiências vão sendo concluídas, eu, por exemplo, tenho estes que vou adicionando, as tais de genotipagem estão sempre em running. À medida que as experiências vão sendo concluídas, as pessoas tendem a pôr se foi bem sucedida, se foi mal sucedida, se precisa de ser repetida, por exemplo. E se quisermos ver, por exemplo, se eu for o PI do laboratório, o investigador principal, e quiser ver todas as experiências de uma determinada pessoa, também posso simplesmente procurar pelo nome da pessoa ou clicar aqui, neste caso, no nome da pessoa, e todas as experiências desse utilizador aparecem aqui. Se eu quiser procurar por um determinado, tem sempre aqui o campo de pesquisa, mas se eu quiser pesquisar, por exemplo, por produção de RNA ou transcrição in vitro, posso usar um tag e todas as experiências que incluem aquele tag, se eu clicar nele, vão-me aparecer. Aqui neste caso, foram experiências que eu fiz, foram bem sucedidas, acabaram no tempo, então o que eu faço como administrador é eu tranco a experiência, mais ninguém, a experiência já não consegue ser editada, e se eu quiser mesmo levar isto mais a sério, ponho um timestamp ou posso pôr, adicionar a blockchain e fica mesmo trancado. Fica trancado temporalmente, sabe-se que naquela data aquilo estava como está. E se eu quiser partilhar isto com alguém, por exemplo, tivemos uma pessoa que saiu do laboratório, foi para a Alemanha começar o seu
seu próprio laboratório e de vez em quando pede-me um protocolo que nós temos ou precisa de rever uma experiência. Eu posso simplesmente vir aqui a Export, exportar como PDF e ele dá-me assim um PDF com a experiência. No fundo é como se fosse um print de um Word, qualquer coisa. E pronto, isto é fácil de enviar e partilhar, se for preciso. O que se pode fazer também, por exemplo, que eu fiz aqui neste protocolo foi, eu adicionei algumas notas e para isso editei o texto como se utilizando cor ou pondo bold, algumas partes em bold para dar mais ênfase. Portanto, coisas simples de edição de texto que facilitam a visualização. E no fim, o que eu pus foi o protocolo do kit que nós utilizamos para fazer esta produção da RNA in vitro. É só um PDF, é fácil de anexar e ele abre automaticamente clicando no fim. E pus também o fecheiro original, o protocolo original, que era um fecheiro Word, que eu acho que ele neste caso vai descarregar o fecheiro, mas também dá para anexar, assim como imagens, é muito, muito versátil nesse aspecto. E eu tinha aqui esta experiência. O que nós normalmente também fazemos, quando não é possível, como o Nicolas disse, há dados que não é possível adicionar, fazer upload para o Electronic Lab Book, porque são muito grandes, porque, pronto, porque não há essa possibilidade, ao contrário de uma imagem de um gel que é fácil. O que nós normalmente pomos é um link, neste caso é para um servidor interno, portanto também o link aqui não está ativo, mas podemos simplesmente pôr onde é que estão os dados e assim é muito mais fácil de ter o registro de tudo junto do que ter o que é que foi feito num lado, depois os dados no outro lado. Assim é fácil chegar, vindo aqui à experiência, é fácil chegar a tudo logo ao mesmo tempo. E os protocolos que neste caso a minha colega Catarina utilizou ficam aqui linkados também, portanto fica tudo muito bem organizado. Outra vantagem que isto tem e que aqui mesmo dentro do Instituto eu acho que há muita gente que se calhar não conhece ou pelo menos não explora esta vantagem. Deixem-me só desviar aqui as imagens. É a possibilidade de fazer grupos de utilizadores. Ou seja, normalmente cada utilizador pode editar as suas experiências e apenas e só as suas experiências. Faz sentido. Não, não fazia muito sentido, acho eu, na minha opinião, que toda a gente pudesse editar as experiências de toda a gente. Mas às vezes há experiências que são feitas por mais do que uma pessoa e dá jeito que ambas ou essas pessoas possam editar mais ou menos em simultâneo essa mesma experiência. Então o que é possível fazer são grupos em que dá para juntar mais do que um utilizador nesse grupo e depois abrindo a experiência, criando a experiência com o grupo em vez de com o utilizador, é possível que todos os utilizadores do grupo contribuam para essa experiência. Ainda mais um nível de versatilidade adicional que o Electronic Lab Book tem. E assim de funcionalidades essenciais, acho que é isto. Depois há pequenos pormenores que podem facilitar a utilização ou melhorar a experiência de utilização, mas isso também se calhar depende muito do tipo de laboratório ou das preferências dos utilizadores, mas acho que o básico é mais ou menos isto. Portanto, quaisquer Muito dúvidas que tenham, obrigada. estejam à vontade.
Obrigada, João. Acho que foi bastante esclarecedor. Primeiro tivemos a parte introdutória do que é que, ou seja, do que era o laboratório, e agora conhecer assim por dentro, pelo menos, acho que foi bastante esclarecedor. Deixo aqui a sessão aberta a perguntas, aqui no chat também. Só uma questão que eu se calhar não vi bem esclarecida foi quando nós quando damos sucesso então na experiência, ela fica automaticamente bloqueada, não é mais editável. Não, o sucesso é só, é tipo um tag também. Ou seja, é só Ok, para dizer que aquilo correu bem. Depois há de haver alguém, que pode ser o investigador principal ou posso ser eu também, porque também tenho privilégios de administrador, é que vai lá e tranca, tem que trancar a experiência. Portanto, ok. não é algo automático. Sim, só porque para trás para não haver depois modificação ou Pois, acrescentar alguma parte de uma coisa que já estava bem sucedida, não é? Alguém tinha o microfone Eu, ligado? eu, 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 Clarice. Força, Olá, força. João. Portanto, olá. nós estamos a utilizar como piloto o ELAB também e, portanto, temos vários grupos de investigação. E dentro do grupo, por exemplo, dentro de um grupo de investigação, que poderá eventualmente ser o CIMO, poder-se-ão também criar outros grupos, de maneira a que, ou seja, para terem individualidade, por exemplo, imaginemos, crio um grupo em sustentabilidade, crio outro grupo em produção, sei lá, de antibióticos. É mentira, mas pronto, estou a inventar. Portanto, o Uhum. grupo de antibióticos tem determinadas pessoas que, por exemplo, depois do outro grupo que foi também criado, não deve aceder. Isso consegue-se fazer. Eu presumo que sim. Pois. Esse nível de Detalhe. administração, se calhar, já foge um bocado à minha Pois, experiência. pois. Mas aqui, mas no fundo eu estou a tentar perceber mais ou menos essa questão, mas acho que é no fundo o que acontece aqui. O meu laboratório só Sim, vê as experiências do laboratório, claro. não vê as experiências do laboratório do lado e É isso, vice-versa. é isso, é isso, é isso. Sim. Temos mais aqui umas questões no chat. Então, a Inês Rosa perguntou: houve alguma vantagem em usar o eLab para depois ter os dados em acesso aberto ou em concretizar mais facilmente o Data Management Plan? Obrigada. Não sei se sei bem responder essa questão. Alguma vantagem? Não tenho, não sei como responder essa questão, sinceramente. Não tenho resposta. Pelo menos Não na sei parte. se, pelo menos para nós, eu diria que foi, até ao momento foi indiferente. Certo. Mas se calhar, pelo menos na parte de sistematizar internamente, Sim, isso sem dúvida foi uma que ajuda. vantagem. Pelo menos E depois, acesso aberto entre colaboradores, para além, não para fora, mas colaboração interna, possivelmente. sim, isso é sem dúvida. E quando temos pessoas que saem do laboratório, em vez de termos que ir procurar em cadernos que só essa pessoa é que entendia e, portanto, para nós vai ser quase uma missão impossível, agora é muito mais fácil. Sabemos que a pessoa fez a experiência tal, é fácil procurar, é fácil ver o protocolo que ela seguiu, é fácil encontrar os dados daquela experiência, portanto, tornou esse aspecto muito mais fácil, sem dúvida. Outra questão do Pedro Príncipe foi: como foi o processo de adesão do teu grupo de investigação ao uso da ferramenta? Foi demorado ou aderiram todos facilmente? Pois, isso foi aquilo que eu comecei, que eu disse inicialmente, que era quem já, por exemplo, estudantes de doutoramento já quase no fim, ou pós-docs já com muita experiência, a adesão fez-se um bocado, agora não me apetece, agora não tenho tempo para estar a aprender mais uma coisa nova. Mas depois também acabaram por aderir, uns mais facilmente, outros com mais dificuldade, mas aderiram. Os estudantes de doutoramento que entretanto entraram já depois da adesão, para eles aderiram imediatamente é imediato e é super vantajoso. Portanto, varia. Exatamente. Primeiro Exato, estranha-se, depois primeiro entranha. estranha-se, depois entranha.
Acho que de questões por aqui estamos. Mas alguém tem alguma questão que queira fazer agora? Acho para já que não. So, Nicholas, I don't know if you are still here. We are ending the session. I guess it was a very nice wrap up from the user point of view now with João Coelho to see how it is as the user point of view, let's say so. So I would like to thank very much in name of the Redata team, our team, and also all the participants to join here to learn about electronic notebooks. And I hope to see you soon tomorrow, and on the other day you can see on our social media the updates for the rest of the sessions. Thank you very much for your participation. Thank you, Ines. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Obrigado. Até à próxima. Bye. Bye. Bye, bye. Bye. Okay, so Nicholas, before we close, I just put a question in the chat. So, how do you see this discussion around naming the electronic lab notebooks as electronic research notebooks? So, how do you, in order to include not only the lab oriented laboratory, it can be outside, okay, but the lab oriented scientific domains. How do you have any reaction It's too about late that? for changing that. Now everyone is calling them. No, I'm not talking EM. so much about changing the name. I don't think sometimes this is good, but other scientific domains, not so lab oriented, use the electronic lab notebook to document their researches, like archaeology or social science, researches in education, these kind of things. What do you Yeah, think? yeah, but I would say much less than the wet labs, because I guess it's also just a matter of having being in the habit of writing everything that you do, so that also you can find it back. So we know that some labs, like what you said, archaeology or soft science, use software such as eLab or other ELN or other note-taking online things to collect their thought and their results. But yeah, I think our main focus for eLab, at least I can say, is really towards more the hard science and the wet labs. But I would say that the hard science encompasses the soft science, meaning that if you meet the requirement of a wet lab, you will also meet the requirement of someone doing mathematics. The mathematicians, they don't need a lot of Yes, stuff. okay. So it's very different from someone making complicated experiments involving a lot of samples, a lot of mice, a lot of things.